Plantão médico, vamos conversar sobre epilepsia. Você sabe o que é isso? Para falar mais sobre esse assunto e a gente entender tudo, estou recebendo a doutora Camila Robb, que é neurologista, ela é formada pela Escola Paulista de Medicina, especialista em epilepsia pelo Hospital das Clínicas da USP, coordena o Ambulatório Didático de Epilepsia no IANSP e, juntamente com um vasto conhecimento nessa área, ela vai conversar com a gente sobre esse tema que é muito empolgante, desafiador e que sempre trouxe, na verdade, desde o passado, tem escritura sagrada que fala disso, muito preconceito. Camila, muito obrigado por você estar presente aqui junto conosco. Obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. Camila, o que é epilepsia? Então, a epilepsia é a doença caracterizada pela presença de crises epiléticas, né? E o que são as crises epiléticas? São sintomas neurológicos transitórios decorrentes de uma alteração elétrica no cérebro. Eu gosto de falar isso porque normalmente as pessoas só conhecem as crises epiléticas como aquelas convulsões, as crises tônico-clônicas generalizadas. Mas a gente também tem o tipo de crise que a gente chama de crises focais, que são sintomas, por exemplo, o paciente pode ficar fora do ar, ou ele pode ter uma sensação anormal, uma alteração, às vezes visual, alteração da percepção do espaço, e isso também pode ser um tipo de crise epilética. Interessante dizer, né, que quando a gente olha no passado, algumas coisas que eram ditas, a pessoa tendo uma crise, às vezes falavam que era uma possessão demoníaca. E conforme a neurologia foi avançando, métodos gráficos de captar a atividade elétrica do cérebro, de imagem também, essa ideia se distanciou e conseguiu se provar que existe uma alteração elétrica do cérebro provocando tudo isso que você falou. Isso mesmo. Agora, qual que é a faixa etária que ela aparece? Então, é só na infância? Pode ter na terceira idade? Como é que é? A epilepsia pode acontecer em qualquer fase da vida, mas ela é mais comum na infância e nos idosos. Por quê? Porque são dois períodos vulneráveis do cérebro, né? Na infância o cérebro está se desenvolvendo, então sinapses, tudo se multiplicando. É um período vulnerável do cérebro e na idade, no idoso, na faixa etária terceira idade, porque o cérebro já acumulou lesões ao longo da vida, né? Então, são pacientes que acabam apresentando doenças neurodegenerativas, que a gente sabe que tem maior risco de ter crises epiléticas também. São pacientes que já tiveram um AVC, que também tem risco de ter crises epiléticas relacionadas a uma lesão que pode ficar no cérebro, né, uma cicatriz. Então, essas duas faixas etárias são mais comuns. Bom, na minha área da neurocirurgia, o que eu vejo muito de coisa adquirida é paciente que bateu a cabeça, teve um traumatismo crânioencefálico também. E depois de sequela aparece depois aí uma epilepsia que precisa ser tratada, né? Isso, é uma das causas também importantes de epilepsia, sequelas de trauma grave. Agora, Camila, como é que é feito o diagnóstico? Como é que a pessoa sabe ou como que é feito toda a bateria de exames até falar, olha, Sim. o senhor tem uma epilepsia e a gente vai precisar tratar? O diagnóstico de epilepsia é um diagnóstico clínico, pela presença de crises epiléticas, né? Os exames, eles são complementares, mas eles são muito importantes para a gente entender a doença e muitas vezes até fazer o diagnóstico na primeira crise epilética, coisa que antigamente não se fazia, né? Antigamente o conceito era que tinha que ter 2 ou mais crises para a gente fazer o diagnóstico. Hoje, a partir de uma crise epilética, a gente tem que realizar os exames e a gente até pode firmar o diagnóstico de epilepsia a partir da primeira crise. Então, quais são os exames importantes a serem feitos? O eletroencefalograma, né, que é a avaliação da atividade elétrica cerebral, a ressonância magnética de crânio, são os 2 principais exames. Algumas vezes a gente precisa de alguns exames de sangue também, até para monitorar questões do tratamento, das medicações que a gente vai usar e tudo mais. E aí outros fatores que a gente avalia numa primeira crise seria também o exame neurológico do paciente, se ele tem alguma alteração neurológica, história familiar, né? E se a crise foi acordado, se a crise foi dormindo. Então, diante de uma primeira convulsão, a gente avalia todos esses parâmetros. E se a gente tiver 2 ou mais fatores desses positivos, alterados, então o exame neurológico alterado, o eletro da cabeça alterado, a gente sabe que o risco de recorrência de crise é maior do que 60%. Então aí a gente já pode estabelecer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Camila, quais são os tipos de crise? Eu sei que isso é um capítulo à parte e uma área de pesquisa imensa, mas
para a gente dividir aqui com o nosso público? A gente divide basicamente em crises focais e generalizadas. Focais são aquelas que a alteração elétrica acontece numa parte limitada do cérebro, e a generalizada é quando a alteração da atividade elétrica já está espalhada no cérebro todo. A crise ela pode se iniciar focal e se espalhar para o cérebro todo e evoluir como uma crise generalizada. Agora, clinicamente, como é que você faz a distinção? Olha, isso aqui é uma crise focal, isso aqui é uma crise generalizada. De uma maneira simplificada, as crises focais, o paciente ele percebe um sintoma, né? Ele consegue, dependendo de qual parte do cérebro a crise começa, ele vai ter determinado tipo de sintoma. Então, por exemplo, uma crise que começa na parte frontal do cérebro, na área motora, ele vai ter geralmente clonias contralaterais, ele vai ter uma manifestação motora. Então é uma possibilidade de uma crise focal. Um lado só fica tremendo, né? Vamos dizer assim. É um exemplo. Ou o paciente fala que ele tem um mal-estar, ele sente uma coisa subindo pela garganta e depois ele fica parado, fora do ar. Isso pode ser uma crise que a gente chama de lobo temporal. Então, nós sabemos que, de acordo com onde a crise se origina, existem alguns padrões de crises que nós podemos encontrar. Então, conhecendo esses padrões, a gente vai tirando a história clínica, perguntando para o paciente para tentar identificar de onde vem a crise. E as crises generalizadas são aquelas convulsões mesmo, que o paciente cai, se debate, pode fazer xixi na roupa. Ou então, outro tipo de crise generalizada são aquelas que ele tem mioclonias, que é tipo uns choquinhos. Então, existem vários tipos de crise. Camila, e como é que é o tratamento? O tratamento ele é medicamentoso, principalmente, né? E a gente tem uma quantidade grande de remédios disponíveis hoje em dia, felizmente, né? A gente tem remédios mais modernos hoje em dia, remédios com menos efeitos colaterais. E para a gente iniciar o tratamento, a gente tem que saber o tipo de crise, porque os remédios eles podem ser mais indicados para crises focais ou para crises generalizadas. E também características do paciente, então idade, sexo, comorbidades, tudo isso a gente leva em consideração na escolha do medicamento. Basicamente, me corrija, você tem vários neurônios, mais de 86 bilhões dentro do cérebro. Quando você tem uma epilepsia, um grupinho de neurônios começa a disparar impulso elétrico não justificado, um efeito quase que aleatório, né? E essa informação começa a se espraiar. Os medicamentos, em linha geral, vão atuar em neurotransmissores ou nessa transmissão do impulso elétrico para dificultar que isso aconteça quando o evento se inicia. É isso? É isso mesmo, justamente, principalmente para dificultar que se espalhe, né? Geralmente eles são inibidores dessa atividade elétrica normal, então eles são mais, vamos dizer assim, sedativos, né? Mas a gente tem vários mecanismos que podem ser usados, bloqueadores de canais iônicos que estão relacionados com os potenciais de ação dos neurônios, né? Então, um dos mecanismos principais, por exemplo, são bloqueadores de canal de sódio. A gente tem medicamentos que atuam no canal de cálcio, nas vesículas sinápticas. Então, os mecanismos de ação desses medicamentos são mais esses. E se a epilepsia secundária, por exemplo, a uma malformação cerebral, a uma doença degenerativa, ou então, por exemplo, a presença de um tumor cerebral, você até consegue tratar definitivamente a epilepsia fazendo uma cirurgia e remodelando. E até tem procedimentos cirúrgicos que possibilitam, na verdade, como que eu posso dizer? A modulação, né? Para que aquilo não aconteça de uma forma tão frequente. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte: existe tratamento e bem tratada a pessoa consegue ter uma vida bem legal, na maior parte dos casos e dos pacientes. Mas existe cura, Camila, com o tratamento medicamentoso para a epilepsia? Então, é um pouco difícil a gente falar em cura, né? Epilepsia é uma doença crônica. A gente sabe que existem pacientes que ficam muito bem tomando remédio muitos anos sem ter crise nenhuma, e a gente pode pensar nesses pacientes em, de repente, desmamar e retirar a medicação e deixá-lo sem medicamento. Porém, existe um risco de recorrência, né? E alguns tipos de epilepsia, a gente sabe que esse risco de recorrência é maior. Então,
muitas vezes, assim, é difícil a gente falar em cura porque o paciente pode voltar a apresentar as crises, né? Mesmo nos casos de cirurgia, que o paciente retirou uma lesão que era a causa da epilepsia, aquela cirurgia que foi feita, aquela lesão que foi retirada, fica uma cicatriz no cérebro. E aquela cicatriz pode gerar atividade elétrica normal e ainda assim provocar crises, né? Então, assim, mesmo o tratamento cirúrgico da epilepsia, o tratamento ele é voltado para o controle das crises, porque muitas vezes os pacientes vão continuar tomando medicamento ao longo da vida. Camila, eu lembro que quando eu me especializei em neurocirurgia, a gente passa sempre um ano junto com a neurologia, né? E um número me chamava a atenção. Olha, 1% da população tem epilepsia. Então eu ficava imaginando, puxa, você está andando no metrô, no transporte público, tem 100 pessoas, um aqui pode ser epilético. Aí uma pergunta que eu vou te fazer para todo mundo aqui levar para casa e compartilhar. Você está na rua, está no ambiente público, uma pessoa infelizmente tem uma crise convulsiva. Aí existia toda aquela coisa, olha, não tem que puxar a língua, botar uma carteira, virar de lado. O que um cidadão normal, não um neurologista, que está passeando pela rua e de repente se depara com essa situação, pode e deve fazer para ajudar? O mais importante é tentar proteger em volta, né, para o paciente não se machucar, se puder segurar para ele não cair, isso é importante. E não adianta colocar a mão na boca, puxar a língua, isso não é recomendado, porque o paciente ele pode morder do mesmo jeito e pode machucar a mão da pessoa se a pessoa for puxar. Então, assim, não precisa puxar a língua, isso não é recomendado, né? E quando terminar a crise, o paciente muitas vezes fica sonolento, fica confuso, num estado que a gente chama de pós-ictal. Aí, assim, deixar o paciente deitadinho, virado de lado, até ele se recuperar. Isso que você fala de lado é porque se a pessoa, de repente, tem um vômito, por exemplo, ela não vai aspirar e piorar toda a situação. Justamente. Camila, 3 perguntinhas super importantes. O indivíduo tem epilepsia, ok. Pergunta número 1, pode engravidar? Segundo, pode dirigir? Terceiro, pode amamentar? Sim, pode fazer tudo isso, né? A mulher que tem epilepsia, ela pode engravidar. A gente tem hoje remédios muito seguros para a mulher utilizar durante a gestação. Existem outros remédios que têm riscos maior de malformações, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas pode sim engravidar. E o ideal é que sempre que a mulher tiver esse desejo, ela converse com o seu médico, fale antes, para ajustar o tratamento, para ter um tratamento mais adequado, com menos riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. E a amamentação? A amamentação também pode. Assim, a maioria dos remédios eles passam para o leite, mas a gente tem que considerar que o bebê já estava exposto a isso desde intraútero, né? Então, alguns medicamentos não são recomendados amamentar, que na verdade são os mesmos que também não é recomendado a mulher engravidar tomando. Os outros medicamentos que são seguros, que a mulher pode usar na gestação, ela também pode continuar amamentando, que não teria muito problema na maioria dos casos. E a questão do volante, hein? Eu lembro que uma vez teve um caso, quer dizer, vários pelo mundo, mas teve um que aconteceu no Rio de Janeiro, que parece que uma pessoa que não estava controlada das crises, teve a crise durante o momento que estava guiando e provocou, obviamente, indesejadamente, um acidente, inclusive com vítimas. Qual que é a orientação? Então, a orientação é, se o paciente não está controlado, ele não pode dirigir. Se o paciente está... E o que é estar controlado, Camila? Então, estar controlado das crises, atualmente, para dirigir, a gente considera 6 meses sem ter nenhuma crise e tomando medicamento. Esse tempo ele foi diminuindo, né? Porque antigamente se falava 2 anos sem crise, depois passaram para 1 ano. Hoje a gente sabe que para as pessoas é muito importante dirigir, se locomover e tudo. E aí a gente percebeu que estando 6 meses sem ter nenhum tipo de crise, tomando o remédio, é seguro. Como é que a gente tem que olhar a questão do cannabis? Cannabis realmente é algo que veio para curar todo tipo de epilepsia ou ele representa um medicamento a mais possível de ajudar na causa? Eu considero que representa um medicamento a mais que nós temos agora disponível que pode ser utilizado no tratamento da epilepsia. Não dá pra gente dizer que ele é uma panaceia, que ele vai curar tudo, né? Para a epilepsia nós temos bastante evidência de que ele funciona,
né? Alguns casos, principalmente epilepsias graves da infância, síndrome de Dravet, tudo ele já tem bastante evidência. Mas não é uma panaceia, né? É um medicamento, é um novo medicamento que em breve eu acredito que ele vai ser cada vez mais usado e vai estar aí mais disponível para a gente prescrever. Camila, como especialista, eu quero te fazer uma pergunta de ouro para a gente fechar essa nossa conversa, porque a gente pauta muito em levar informação para as pessoas, né? Como, por exemplo, a orientação que você deu, caso a gente encontre alguém na rua tendo uma crise, o que fazer, é o seguinte: tem prevenção para epilepsia? Uma vez eu li um texto que falou que um determinado filme foi lançado, se não me engano, no Japão, e esse filme tinha informações visuais muito fortes, não de conteúdo, mas de exposição luminosa. E que aconteceu numa determinada sala de exposição no cinema, que algumas pessoas tiveram crise após assistir. Então eu fico pensando, existe alguma coisa que pode ser feita, uma orientação que você dá para os seus pacientes, de um estilo de vida especial para evitar ter crise, além de, obviamente, tomar remédio? Sim, o estilo de vida saudável, né, é algo que é importantíssimo, não só para epilepsia, né, mas para diversas doenças. E a gente sabe que, assim, para quem tem epilepsia, existem gatilhos, né, existem alterações que podem desencadear uma crise, né. A fotoestimulação, o estímulo luminoso intermitente, ele é um gatilho para alguns tipos de epilepsia, né? Principalmente epilepsia mioclônica juvenil pode ter esse gatilho, né? Mas a gente sabe que para todos os tipos de epilepsia, um dos principais gatilhos é a privação de sono. Então o paciente não dormir bem é algo que é muito complicado, é muito crítico para quem tem epilepsia a questão do sono. Então, assim, precisa dormir bem. Outra questão é o estresse emocional. Também pode ser um gatilho para as crises. Ele não é a causa da doença, mas é um fator que pode piorar as crises, né? Então, esses são os principais fatores que eu gosto de conversar com os pacientes. Quer dizer, dormir bem, manejar o estresse, ter um estilo de vida saudável. Se alimentar bem, Sim. Tudo isso faz parte também, claro. Sim. Camila, muito obrigado pela sua participação, por ter dividido todo o seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada, gostei muito. Pessoal, se você gostou, dá um like aqui, escreva seu comentário, manda sua pergunta, eu e a doutora Camila vamos responder com muito carinho. Divulga, viu? Passa para todo mundo, compartilha, porque conhecimento faz com que a gente tenha mais qualidade de vida e a gente precisa dividir tudo que a gente estudou tanto tempo na faculdade e de experiência que a gente tem com os pacientes. Até a próxima!